É noite em Paranapiacaba e hoje nós viemos até aqui para conhecer de perto o que de fato acontece no Castelinho de Paranapiacaba. Há muitos séculos, para ser mais exato, no século XIX, foi construída aqui a Vila de Paranapiacaba. A vila tem uma linha férrea que ela vem lá de Jundiaí e liga até Santos. Lá no século XIX eles fizeram isso para que as pessoas aqui morassem e trabalhassem na exportação do café. Alguém precisava comandar, chefiar todos esses trabalhadores. E segundo a história, nessa casa, nesse castelo de Paranapiacaba, morava um engenheiro-chefe chamado Daniel Fox. E segundo dizem os moradores, o sobrenatural, até os dias de hoje, acontece nesse local. E o porquê, a gente vai descobrir agora. Essa era a casa do engenheiro-chefe Daniel Fox. Segundo a história, em um dia ele morreu, ele partiu, e daí então, o mesmo que ele fazia enquanto ele era vivo, e morava aqui dentro com a sua família e seus parentes todos, continua acontecendo até hoje, em pleno 2023. A gente vai entrar e conversar agora com Douglas Dharma, de 45 anos, que ele é o primeiro guia e contador de histórias aqui de Paranapiacaba. Boa noite, Douglas, tudo bem? Boa noite. Como é que tá? Tudo certo. Seja bem-vindo. Conta uma coisa pra mim, essa casa, ela é de fato assombrada ou é só história que o povo conta? Bom, Levi, é um pouco difícil de eu falar pelas outras pessoas, né? Eu acredito porque minha família já vem me contando algumas histórias já faz muitos anos, já ouvi de algumas pessoas, como a falecida Dona Francisca recentemente, da questão do apego ao bem material. Não é nem a questão só da assombração. Nós estamos falando de uma época onde as pessoas eram anglicanas, protestantes e até mesmo maçons. Então reza algumas histórias, algumas lendas, que essas pessoas não conseguiam se desapegar desses bens materiais. O que a gente tem aqui dentro dessa porta, a princípio, para conhecer, que é importante a gente descobrir? Bom, Levi, quando você entrou em contato com a gente, primeiro agradecer por você apoiar o turismo sustentável da gente que trabalha e vive daqui da Vila de Paranapiacaba. Eu fui em busca de relatos não somente sobrenaturais, mas de fatos mesmo que aconteceram com pessoas. E um dos primeiros fatos que eu colhi, assim que você entrou em contato, foi em relação a uma menina que trabalha, as meninas que trabalham na limpeza aqui. Elas têm a incumbência que pela manhã entrar aqui, abrir a porta e abrir a janela. Essa menina me contou que num desses dias de limpeza, ela veio para este cômodo que é o escritório do engenheiro-chefe, e a hora que ela mexeu na maçaneta, ela escutou barulhos de passos lá dentro. Quando ela abriu a porta, ela se deparou com a sala vazia. Deixou a porta aberta e passou por outros cômodos, chegando até a cozinha. Ela abriu a porta da cozinha e escutou o barulho dessa porta batendo. Quando ela olhou para trás, ela viu o vulto de uma mulher correndo da sala de jantar para o escritório. Quando ela chegou na sala de jantar, ela viu a foto. Segundo ela, ao ver essa foto, na hora ela sentiu o corpo arrepiar. E ela disse que ela jura que ela viu o vulto da mulher dele. Dizem então que é devido a, normalmente, os quadros do pai, da família, o engenheiro e a mulher dele, fica no escritório. E existe um mistério por trás dessas imagens, desses quadros, né? Reza a lenda de que quando você acompanha as imagens desses quadros, os olhos acompanham quem tá de frente observando essas imagens dos quadros, é isso? Perfeito, Levi. Por ser uma pintura viva, né, que eles costumam dizer uma técnica que é a mesma usada para pintar o quadro da Mona Lisa, chama esfumato, dá a impressão de olhar para a foto e se você movimentar a cabeça, os olhos dela, por ser olhos claros, acompanha a pessoa. Então dizem então, que esses quadros deveriam voltar para o escritório e não estar na sala de jantar. É um dos fatos, um dos relatos. O local original dos quadros, então, sempre foi o escritório. Foi isso. Pois todos entram. Vamos entrar para acompanhar? Vamos chegar lá. Esses quadros
são de que tempo, de que época? Você sabe em que ano ele foi pintado ou não? Eu não sei te dizer exatamente o ano da pintura, eu sei te dizer que ele é do século XIX, é um quadro com uma moldura totalmente folhada a ouro, e essa técnica da pintura viva que é o esfumato, né? Que faz com que o quadro esteja vivo e dizem que ela fica tomando conta deste lugar. Aqui no escritório do engenheiro-chefe nós podemos ver, né? Alguns materiais, alguns acervos, como charutos, cachimbos, a própria cadeira do engenheiro. São peças originais. Peças originais. E essa daqui, Leviin, em especial, ela tem um caso recente. Entraram nessa casa para roubar, invadir a casa. Botaram fogo na cadeira e encostaram a cadeira na parede. Por milagre ou por umidade, ou ainda para quem acredita nesses bens materiais do apego, apagou sozinho o incêndio. Ao chegar no dia manhã seguinte para trabalhar, estava somente a cadeira queimada e a parte chamuscada na parede. Mas simplesmente o incêndio não vingou, de repente apagando sozinha a cadeira de madeira. Bom, de fato essa é uma vila muito mística, muito antiga, com muitas histórias, com muitos relatos de coisas boas, coisas não tão boas, na verdade. E essa casa traz um pouco dessa energia que tem aqui de Paranapiacaba, que é algo diferente de qualquer outro lugar que a gente vai. Essa, pessoalmente, eu posso dizer, essa já é a minha 6ª ou 7ª vez que eu venho até aqui, e sempre é uma sensação diferente de como se eu estivesse em um local, obviamente, do passado, mas a sensação que me traz é um local nostálgico, como se eu já fizesse parte desse local e isso me trouxesse para cá de alguma forma. É um local muito místico. Eu realmente acredito em tudo que você falou e acredito que de repente, como eu sou da crença de vidas passadas, de repente que você já tenha passado por aqui numa época de ser funcionário da ferrovia ou até mesmo chefe, alguma coisa do gênero, né? E quanto aos quadros, cadê eles? Vamos lá ver. Vamos acompanhar aqui o Douglas pela casa. Essa que é dita como uma das casas mais assombradas de Paranapiacaba e não é a única, né? Tem mais casas. Não é a única, tem praticamente as casas que estão largadas, esquecidas, elas são ainda mais assombradas. Vamos acompanhar para ver se de fato essas imagens, esses 2 quadros que foram pintados há alguns anos, décadas, talvez até séculos atrás, realmente eles acompanham o nosso olhar, quando a gente vai para a direita, para a esquerda, enfim. Vamos ver se isso de fato acontece quando a gente olha pessoalmente esses quadros. A gente percebe que o chão é todo em madeira, né, Douglas? A casa inteira é feita de madeira, não tem nenhum ambiente que é sem madeira aqui, não é isso? O único ambiente que não tem madeira é o porão, que era construído para evitar a umidade na madeira, onde também acontecem algumas histórias, alguns relatos, né? Nós vamos mostrar o quadro e assim, logo depois, vou mostrar para vocês a única casa que tem entrada para o porão do lado de dentro, onde o engenheiro-chefe, que é aquele do quadro, vamos acompanhar, trancou o filho dele dentro deste porão, que era uma adega, para evitar que o filho protestante casasse com uma filha, com uma funcionária católica. Diz aí então que daí que surge a famosa e a mais conhecida lenda de Paranapiacaba, que é o véu da noiva. E isto é fato, realmente aconteceu. Tanto que muitos dos relatos a gente muda a história para evitar dizer que o filho realmente se matou por amor. Explica para quem acompanha aqui agora o Assombração, o que é essa história da noiva, a noiva de Paranapiacaba, que é dito como lenda, mas lenda, normalmente as pessoas levam isso com um lado de que talvez não seja tão verdade, mas essa história de fato aconteceu e até hoje ela tem os seus reflexos aqui na vila de Paranapiacaba, não é isso? Perfeito, é a lenda mais conhecida por todas as pessoas que aqui visitam, né? Que você já veio 6 vezes, deve ter ouvido de vários monitores. A lenda que a gente conta é um pouco diferente dos fatos, mas isto é fato, que o filho do Frederic Menz, o engenheiro-chefe, se apaixonou por uma funcionária que era católica e pobre. Eles não podiam ficar juntos. Ele, rico e protestante, ela, católica e pobre. Mas o amor falou mais alto e os dois começaram a namorar escondidos. No dia do casamento, uma das pessoas, um dos funcionários que trouxe o conflito para essa história, ele ficou sabendo e contou para o chefe. O chefe, então, por favor, me acompanhe. Vamos ver aqui, tem a entrada do porão da casa, é isso, não é? Isso. Você precisa de ajuda para abrir? Não, Levi, pode deixar. Perfeito, por favor, vamos mostrar aqui as imagens do Douglas abrindo nesse momento a porta. Segundo ele, a única porta interna para um porão dentro dessa casa aqui em Paranapiacaba. Pode acompanhar, pode chegar aqui para a gente conseguir mostrar com câmera e luz, por favor. Vamos lá mostrar, pode aproximar.
E a gente tem essas imagens aqui para poder mostrar para você que acompanha aqui agora o Assombração. O Douglas, além de uma aranha que eu vejo lá embaixo agora, o que mais tem ali? Olha, no momento eu não sei te responder o que tem lá agora. Você nunca desceu? Já desci já faz alguns anos. Eu confesso que eu tenho um certo receio de ficar no porão, né? A gente faz um city tour noturno com lendas de terror, onde às vezes a gente coloca alguém lá. E todas as vezes que essa pessoa sai, sempre algumas histórias, alguns relatos. Então, neste porão, onde que era a adega do engenheiro-chefe, ele trancou o filho dele para evitar que ele casasse com essa funcionária. E a funcionária não sabia. Então, ela, pensando que ele havia largado ela por outra mulher, ela foi até a ponte e saltou dessa ponte. Antes, reza a lenda que antes que ela atingisse o chão, os 5.000 funcionários da ferrovia pararam arrepiados. E quando olharam para baixo, viram que o sol, que todos os dias que estava lá, naquele momento se escondia. Na frente do sol, somente uma nuvem branca e densa, que era chamada de o véu da noiva. E até hoje, quando essa neblina chega, os mais antigos costumam dizer: lá vem ela, lá vem o véu da noiva. E o interessante é que essa história que o Douglas nos conta tem muito a ver com esse porão que está aqui embaixo. Aqui as pessoas entram então para ficar um tempo e é um turismo paranormal? Como que você disse sobre isso? Olha, somente quando em eventos especiais, que a gente, por exemplo, da minha empresa, fazemos o city tour noturno com lendas de terror. Então, com a autorização da própria Prefeitura de Santo André, que está nos ajudando a estar fazendo essa matéria aqui hoje, eles deixam com que a gente trabalhe o imaginário dos visitantes. E uma das lendas é o visitante fica escondido ali, enquanto a gente conta, e geralmente é quando a pessoa sai, ela começa a relatar o que ela sentiu, o que ela viu, e isso não tem como descrever, né? E os relatos dessas pessoas são muitos, então, de coisas não tão normais e comuns que acontecem aqui embaixo, né? Há aquelas pessoas que dizem, que justificam que é o calor ou o frio que a madeira está instalando, e há aquelas pessoas que juram, como nós vamos ouvir o relato de uma amiga minha, de que ouviu passos e que viram vultos, e que ainda hoje as pessoas dos quadros, que nós vamos mostrar daqui a pouco, vêm aqui, cuidam dessa casa. A mulher do chefe, olhando para todos os móveis, todas as pessoas, fazendo café. O engenheiro-chefe, quando o relógio badala meia-noite, o engenheiro-chefe sai para esperar as pessoas chegarem. Essa é uma das histórias que a dona Francisca me contou. Portanto, aqui nós temos as imagens do primeiro quadro de Daniel Fox. Vamos acompanhar a imagem do quadro e ver se ela realmente, os olhos acompanham quando a gente olha para ela. Se você caminha para a direita, para a esquerda, pode ser que esse olho te acompanhe. Verdade? Mito? Prefiro que você tire as suas próprias conclusões sobre o que acontece. E ao lado do quadro do Daniel Fox tem o quadro, a pintura da esposa dele, Mary Mens. Hoje, infelizmente, esses quadros não são mais uma pintura, pois eles foram danificados, eles foram então tirados fotografia. E hoje o quadro original está na Biblioteca de Santo André. Então, se vocês de repente não conseguirem notar completamente ela seguindo com os olhos, somente por isso. Porém, ainda dá para poder ter essa sensação de estar sendo seguido, mas com a pintura original ficava muito melhor, muito maior. E só para reforçar, os quadros deveriam estar no escritório. Por isso as pessoas dizem que veem vultos correndo da sala de jantar até o escritório quando entram aqui pela manhã. De fato não é algo tão simples assim da gente dizer, da gente sentir, porque a casa em si já tem uma energia um pouco pesada, uma energia um pouco diferente, apesar de ser uma vila mística, né? Uma vila confortável para nos levar para o passado, para o século XIX, mas aqui, em determinados locais ou momentos, como quando a gente entrou dentro do escritório, a gente sente um pouco de peso da energia do próprio ambiente. É interessante a gente perceber também que cada local, cada cômodo dessa casa que a gente caminha e entra tem uma história, tem uma sensação, uma energia, um peso diferente, mais leve, mais pesado, aquela coisa que a gente sente dentro do nosso peito. E esse é um ambiente mais fresco daqui de dentro da casa, até porque tem poucos móveis, né? Não tem nenhum tapete no chão, diferente da cozinha ali. Era cozinha, sala de jantar. Sala de jantar da família e ao lado a sala de estar. E aqui tem alguns objetos da época em que a ferrovia funcionava de fato com a exportação de café, não é? Perfeito. E é muito legal você comentar sobre isso, porque a questão que a gente pode ver são fatos que acabaram virando lendas, histórias. Então, realmente, as coisas aconteceram. Como, por exemplo, nós vamos ter aqui no teto uma rosa dos ventos,
que além de ser para indicar os 4 pontos cardeais, também é uma alusão à estrela d'alva, a estrela da manhã, um dos símbolos também dessa egrégora maçom. Nós podemos ver também aqui, onde poucos os monitores têm essa informação, esse outro símbolo maçom, onde a gente vê uma flor de lis, que representa o conhecimento, presa numa cúpula, que só era para quem estava dentro desse grupo, e uma seta para ascender do anonimato ao estrelato, após 33 degraus. Você percebe que aqui tudo tem um significado. Não tem algo dentro dessa casa que seja por acaso. Talvez desde as pinturas, as cores das pinturas dessas paredes, que são todas em madeira, até a rosa dos ventos que tem no teto, que tem a ver com a estrela d'alva, que tem o seu significado importante para dentro dessa casa. Agora, outra coisa que chama a atenção também é que em qualquer ambiente que você andar dentro dessa casa e acompanhar, você nota janelas. Todos os cômodos têm janelas. Por que, Douglas? Olha, é tão boa essa sua pergunta, porque coincidentemente ou não, nós temos 33 janelas, onde eu acabei... 33? 33 janelas, coincidência ou não, 33 é o número mágico desse grupo que nós acabamos de comentar. E essas janelas serviam para poder vigiar os seus funcionários através delas. A ideia do filósofo francês Michel Foucault, que escreveu Vigiar e Punir. Então, mesmo embaixo de neblina, o funcionário, quando olhava para cima e não avistava o chefe, ele ficava ainda mais pressionado, pois significava que o chefe podia já estar nas suas costas. Então, as janelas serviam para vigiar e punir os seus funcionários. Ou seja, o tempo todo, enquanto o pessoal trabalhava lá embaixo na ferrovia, ele acompanhava daqui de cima, dentro da casa dele, de qualquer cômodo, de qualquer local, o que acontecia lá na ferrovia. Ele tinha essa visão o tempo inteiro. Daí a gente parte para uma coisa de que tem a ver com esse mistério que até hoje acontece aqui. Se o tempo todo, enquanto ele era vivo, ele habitava dentro desse local, ele acompanhava os trabalhadores lá embaixo, depois da morte, segundo relatos, isso continuou acontecendo e acontece até hoje, é isso? Perfeito, isso mesmo. E eu, particularmente o Douglas, acredito nisso. Você já chegou a ver alguma vez? Olha, eu não cheguei a ver, somente sentir vultos quando eu venho fazer, sentir uma energia pesada. E coincidentemente também acredito nisso que você falou. Este aqui é um ambiente, talvez por ter menos móveis, onde a gente se sente um pouco mais leve, mas em outros ambientes, como no escritório, como no quarto das crianças ou no quarto do casal, a gente, apesar de ter umas cores mais suaves, ainda a gente sente uma energia mais pesada. Não sei te dizer se é ainda a presença deles, mas eu acredito que tem alguma coisa a ver com isso. Bom, daqui a pouco, enquanto a gente caminha aqui pela casa para conhecer mais um cômodo, daqui a pouco eu vou conversar e você vai conhecer o relato de uma das moradoras daqui de Paranapiacaba, que já viveu algumas coisas aqui dentro, já passou por coisas, podemos dizer, como assustadoras e nada boas de se passar. Daqui a pouco ela vai falar pra gente aqui, vai explicar pra gente o que foi que ela viveu, o que foi que aconteceu com ela dentro dessa casa. Aliás, essa casa é conhecida como Museu Castelinho, mas aqui não é um castelo, aqui é uma casa, né? É uma casa, mas como ela foi construída em cima dos castelos vitorianos, que é aquela imagem que a gente tem também ali no quadro, então ela tem uma técnica construtiva única, que seria um estilo vitoriano ferroviário. Uma casa que foi construída para ser funcional, mas ela acabou se tornando muito moderna devido a alguns fatores que só ela tinha, como por exemplo essa questão das paredes duplas, para poder servir como isolamento térmico e acústico. Gostaria até de aproveitar e mostrar para vocês um relógio de um antigo guarda que ficava aqui na vila de Paranapiacaba chamado Vigia. O que sobrou deste relógio era de um rapaz chamado Vigia. Sabe, Levi, que hoje nós temos os guardas noturnos que passam apitando. Antigamente nós tínhamos um vigia que ele passava de rua por rua, em quarteirão por quarteirão, acendendo as lamparinas. Ele acendia a lamparina, ia para a porta da casa da pessoa ou na parede e batia 3 vezes. A pessoa, para responder, para dizer que estava tudo bem, tinha que parar o que estava fazendo, levantar e responder do lado de dentro as 3 batidas.
Reza uma história que tinha um menino que ele era muito endiabrado. E toda vez que o vigia passava e acendia a lamparina, ele ia e apagava. Quando ele olhou para trás, viu a lamparina apagada e pensou aquele menino novamente. Chegou na porta, bateu 3 vezes na porta, na parede. Ninguém respondeu. Ele então ficou preocupado, bateu com mais força. E nada de ninguém responder. Como ele possuía a chave mestra e esse relógio no pescoço para poder marcar o horário do trabalho dele, na hora que ele abriu a porta da sala, da porta da casa, ele foi acompanhando um rastro que parecia ser sangue. Quando ele chegou no quarto, reza a lenda que ele puxou o lençol. Ele tomou uma pancada na cabeça, caiu com esse relógio quebrado no chão, marcando 3h33 da madrugada. Desde então, as pessoas mais antigas, como minha avó, minha tia, que ainda moram aqui, quando elas escutam, elas levantam e até hoje respondem às 3 batidas na parede do vigia. Você que já acompanha o Assombração há algum tempo, já não é a primeira vez que você escuta coisas sobre o número 3, sobre a sequência de número 3, 3 vezes. Então a gente percebe que aqui, mais uma vez, a história se repete e mais uma prova do porquê do número 3 existir é nítida. E não é uma coisa incomum, é mais comum do que a gente imagina. Além de tantos relatos e histórias paranormais que acontecem aqui em Paranapiacaba, uma das moradoras dessa vila inglesa tem um relato muito forte também, que é a Karina. Karina, por favor. A Karina vai contar pra gente aqui agora as experiências que ela passou dentro dessa casa, não é? Sim, sim. Boa noite. Boa noite, Karina. Eu trabalhava aqui como receptivo, né? A gente recepcionava os turistas e eu sempre ficava na cadeira aqui embaixo sentada esperando os turistas chegar pra gente recepcionar juntamente com os monitores. Então você estava sozinha aqui? Sozinha, a gente sempre fica sozinha aqui na casa. Eu peguei a cadeira e coloquei na porta da frente porque para ter a visão de quem chega dos 2 lados, né? Para recepcionar os turistas. E chegou um casal. Só que antes do momento da chegada deles, veio um senhor. Um senhorzinho de boina, tal. Eu fui falar com ele. Falei, o senhor quer visitar a casa? Falei, agora no momento não tem nenhum monitor, mas eu posso fazer a monitoria para o senhor. Aí ele falou assim, não, já conheço isso aqui já, que mudou muito, né? Eu falei, mudou, teve várias mudanças, tiraram vários artefatos aqui da casa, tal. Mas tá bonito, se o senhor quiser, eu posso acompanhar o senhor. Aí ele falou assim, não, já conheço isso aqui tudo já vi isso aqui tudo. E me relatou que quem ia gostar muito de conhecer ia ser a mulher dele. Eu falei, o senhor, no melhor momento, o senhor pode trazer, né, sua mulher para conhecer. Ele falou assim, da onde ela tá, ela não pode sair. Aí eu falei assim, não, mas o momento que der, o senhor traz. Ele falou assim, não, você não está entendendo. Da onde ela tá, ela não pode sair. Nisso que eu estava conversando com ele, chegou o casal. Aí eu falei para ele assim, já que o senhor não quer entrar, eu vou ali atender o casal, e se eles forem entrar, a gente entra junto com eles. Ele, não, tudo bem, pode ir lá, e fui. Aí eu comecei a conversar com o casal, perguntei se eles queriam visitar, aí ele falou, eu quero. Aí ele falou assim, eu falei, tem um senhor ali, e eu olhei para trás e ele não estava. Aí eu falei assim, vocês viram o senhor que estava aqui? Aí a menina falou assim, moça, ele já veio me pilhando que aqui é assombrado, que tem fantasma, e se você tá fazendo isso para zoar, para que eu tô com medo. Eu falei, não, quando vocês chegaram, eu tava aqui conversando com o senhor. Aí o cara olhou para mim e falou assim, moça, a gente tava dando risada porque a gente achou que você tava cantando ou falando sozinha, que a gente tava olhando para você e você tava assim, gesticulando. Eu falei, não, eu tava conversando com o senhor. Ele deve ter entrado, vamos entrar que a gente encontra ele lá dentro. Fiz a monitoria toda com eles aqui, nada do senhor aparecer. Aí deu a hora de eu fechar o castelo, fechei como de costume. Nesse dia, excepcionalmente, eu quis usar o banheiro. Aí eu falei pra menina que ficava lá, posso usar o banheiro? Ela pode, deixei a chave. E o banheiro é um corredorzinho que você passa e tem várias fotos, né, no corredor. Fotos dos antigos moradores aqui. Isso, fotos antigas. Nisso que eu cheguei no meio do corredor, o banheiro era no final, eu travei. Eu não andei nem pra frente, nem pra trás. Você não conseguia andar? Não conseguia andar. E eu peguei também, não consegui pedir ajuda pra menina, que tava lá na recepção. Você não conseguia falar nem gritar também? Não, nada. Aí, de repente, alguma coisa assim moveu o meu rosto pra parede. Na hora que eu virei o rosto pra parede,
Eu tava de frente com a foto do senhor que eu tinha acabado de conversar no castelo. Aí eu me tremia, o arrepio subiu assim, eu falei, meu Deus, isso não tá acontecendo. E as pernas tremiam, eu não sabia o que fazer. Eu cheguei em casa, falei pra minha mãe, e minha mãe, muito assim, religiosa, falou assim, ó, reza que é uma alma perdida, né? Tudo bem, eu falei, mãe, o problema é que amanhã eu vou ter que abrir o castelo. Só que eu dei sorte que a tiazinha da limpeza chegou primeiro. Quando eu cheguei, a janela já estava tudo aberta, ela já estava limpando. Quando eu cheguei, porque eu fui falar com ela, a tia estava branca. Ela falou, menina, você é doida? Era você que estava aqui ontem? Eu falei, sim, eu que fechei. Você fechou um homem aqui dentro? Eu falei, não. Eu olhei, eu fechei, não. Eu abri aqui, dei de cara com o senhor estranho, perguntando se eu nunca tinha visto ele aqui. Eu falei que não. Aí eu falei, a menina te prendeu a ele? Não, eu que fiquei aqui mesmo. E ela achou estranho. Eu falei assim, ó, tia, eu não vou falar nada pra você não achar que eu tô te assustando. O que você tava louca. Você vai entregar a chave no CV? Ela, vou. Não tem o corredor das fotos? Tem. Vai lá e olha o corredor das fotos. Ela, por quê? Eu falei, só faz o que eu tô te falando. No outro dia, o coordenador dela falou assim, o que você falou pra menina que ela nunca mais quer trabalhar aqui? Que ela falou que não fica aqui de jeito nenhum. Eu falei, ela só viu o que eu vi. Agora aqui o último cômodo que a gente vai entrar para conhecer, esse é o quarto do casal. O quarto do casal que nós vimos no quadro. Esse quarto aqui é um cheiro diferente, né? Mais uma lareira, mais um espaço onde muitas coisas aconteceram. Essa aqui é a cama do casal, então. Mas qual dos casais que moraram aqui? O Daniel Fox ou o rapaz do bigode, o antigo, antes dele? Eu acredito que do Frederic Menz, é o rapaz do quadro mesmo. Uma curiosidade também, Levi, é que a gente pode dar uma olhada na penteadeira. Ela é original? São móveis cenográficos, mas assim, ela retrata muito a questão que as pessoas eram baixas na época. A gente pode ver que a mulher do chefe tinha no máximo 1,5 m. Isso é verdade. Dá para perceber pelo banco da penteadeira que é muito pequenininho. Parece até um banco de criança. Que ele também, além de ser pequeno, ele é largo, por causa que era muito importante as mulheres na época terem os quadris largos por ser boas parideiras, né? Então, através desses móveis, que também tem algumas histórias que dizem que ao tirar foto, o reflexo mostra a mulher do chefe, algumas coisas assim. De todos os ambientes que a gente passou até agora, que a gente conheceu, no caso esse é o último, mas qual que é o mais pesado, o ambiente que tem mais histórias, que mais pessoas têm coisas para relatar sobre o que aconteceu pro lado paranormal da história? O escritório e o porão. E eu aproveito para poder lançar um desafio para você. Queria saber se você topa descer no porão, a gente fechar a porta do mesmo e você relatar depois qual foi o sentimento, a sensação de estar onde o filho do chefe. Você vai entrar comigo lá embaixo? Bom, eu passo essa, deixa você sozinho lá mesmo. Vamos lá então, vamos conhecer o porão. O porão também tem histórias? Tem coisas que já aconteceram? Foi onde que ficou preso o filho do chefe para evitar que ele casasse com a funcionária católica. Agora, Douglas, enquanto a gente desce lá pro porão para acompanhar e para que eu entre e fique sozinho lá por algum pequeno período de tempo, segundo relatos, segundo as pessoas contam, e há muita documentação sobre isso, de que uma senhora, uma moradora daqui da vila de Paranapiacaba, a Dona Francisca, já falecida Dona Francisca, ela tinha uma mediunidade e ela conversava com o proprietário já falecido dessa casa? Sim, ela contava muitas histórias. Eu levo comigo um orgulho de poder ser o contador oficial de lendas que ela me passou esse título. Lá embaixo no cômodo que a gente vai passar tem uma das fotos dela, se vocês quiserem filmar. E sim, ela relata que ela escutava, que ela conversava e que ela visitava o engenheiro-chefe em luas cheias, em luas minguantes. Isso sempre aqui dentro dessa casa, então, nunca fora daqui? Sempre aqui dentro da casa. Bom, vamos agora lá para baixo para conhecer o porão. Previamente a gente já mostrou o porão, só que do lado de fora. E dessa vez o Douglas fez um pedido, um desafio para mim, para que eu entre sozinho dentro desse porão. Fique alguns segundos lá com a porta fechada e tente sentir alguma sensação, alguma energia que possa acontecer, algo paranormal, para que eu possa
experimentar e vivenciar na minha própria pele, se é que algo vai acontecer. Muito bem, então agora eu vou descer aqui no porão, que o Douglas já abriu a porta pra gente. E vamos ver o que tem aqui embaixo. O Douglas relatou que nunca entrou aqui embaixo, né, Douglas? Você nunca teve curiosidade, vontade ou coragem para entrar? Fico com a última, faltou a coragem mesmo. Curiosidade sim, mas coragem faltou. Então, relembrando, aqui embaixo é uma adega. A gente vai encontrar garrafas, eu acredito. Isso mesmo, uma antiga adega. E mais o quê? E mais onde que foi preso o filho do chefe, filho do engenheiro-chefe. Então, vou usar uma lanterna aqui para poder descer. É um pouco apertado aqui para entrar. E por incrível que pareça, é um ambiente úmido, mas eu sinto um pouco de calor aqui embaixo. Como pode ver, é bem apertadinho aqui. Eu não sou uma pessoa tão larga, tão grande, mas é bem apertadinho para conseguir entrar. E eu vou entrar com a minha lanterna aqui para conseguir ver o que tem e mostrar para você que acompanha aqui o Assombração. É um ambiente bem úmido. Você percebe pelo eco que você escuta aqui agora no nosso som. Tem muita umidade, tem água aqui no chão. A gente percebe aqui, ó, muitas madeiras no teto, são as madeiras que sustentam a casa. Aqui tem algumas garrafas de vidro, de vinho, de algumas outras possíveis bebidas também. Aqui no chão, se você prestar atenção nos meus pés, tem água. Ó, eu passo o pé, tem água. Paranapiacaba fica numa região no alto da Serra do Mar, então a praia está bem próximo daqui. Se a gente continuar a viagem de carro, ou talvez até a pé em uma trilha para mais adiante, a gente chega já em Cubatão e depois Santos. Então é uma região muito úmida. Eu vou pegar até a câmera aqui agora para a gente conseguir ver as imagens mais de perto. O que a gente percebe daqui? A casa inteira, a parte de baixo inteira da casa fica aqui, mas qual seria o propósito de alguém fazer um túnel assim? Ali à direita você vê mais uma entrada, mais um quadradinho para entrar. Lá na frente mais um que dá acesso a outro e outro. Bom, enquanto eu saía daqui do porão e o pessoal se organizava para continuar as nossas gravações, a nossa equipe foi toda lá para fora, o Douglas também, para conversar sobre a continuidade da nossa entrevista, e eu passei por aqui para ir até eles que estavam lá fora, do lado de fora daqui da casa. E quando eu passei aqui, acabou de acontecer, eu senti um respiro desse meu lado direito, do meu ouvido. Eu escutei bem aqui, nesse local, nessa região. E é uma coisa que acabou de acontecer, eu entrei no porão, eu subi para outros locais, eu acompanhei o Douglas pela casa inteira e nada tinha acontecido até o momento que eu de fato fiquei sozinho, que foi aqui. Então, Douglas, nesse momento eu quero agradecer a você por nos receber aqui e por relatar e trazer essas experiências para quem acompanha o nosso programa e para quem tem esse interesse em conhecer e estar aqui, passar por essa experiência e sentir tudo aquilo que eu senti, que você sente todos os dias. Afinal de contas, além de contador de histórias, de ser o primeiro contador de histórias daqui da vila de Paranapiacaba e guia turístico, você também é morador daqui da vila, né? Isso, morador, filho e neto de ferroviário. Até depois, se for necessário, eu posso mostrar para vocês uma das fotos do meu avô com o Pelé, que meu avô trabalhou aqui, e assim por diante. E mais uma vez eu enalteço, agradeço e desejo muito sucesso, porque as pessoas precisam muito hoje em dia trabalhar o imaginário, não só televisão, mídias, redes sociais. O imaginário, as histórias contadas não podem morrer. Obrigado e parabéns e muito sucesso para o programa de vocês. Muito obrigado, boa noite para você. Esse foi o Aconteceu em Paranapiacaba e aqui você pôde descobrir junto comigo os relatos, os mistérios, o sobrenatural de fato que a gente pôde viver e acompanhar. Inclusive eu acabei de sentir na pele aqui dentro enquanto eu estava sozinho. Então hoje fica aqui essas histórias, essas experiências que a gente tem para contar sobre esse local. Esse foi o Aconteceu em Paranapiacaba.